nós vamos ouvir somente crer. Vamos receber a palavra do Senhor para nós nesta noite. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus. Que o Senhor continue ajudando a todos nós. Nós vamos ler a palavra aos Efésios, carta do apóstolo São Paulo, capítulo 2. Vamos ficar de pé. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Oremos, Senhor. É bom nós estarmos aqui, porque estamos em lugares não naturais. Nós saímos dessa atmosfera, Senhor, do mundo, da agitação, do trabalho, da casa, do dia a dia. E agora nós nos rendemos a Ti em alma, espírito e corpo, a essa atmosfera celestial. E oxalá que nós pudéssemos ficar nela por todo o tempo,
Nos ajuda, Senhor, curando, libertando, dando-nos a alegria da salvação. Somos filhos herdeiros de toda a promessa de Deus. Por isso nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor é a força da nossa vida. Nós estamos felizes, alegres, por nós estarmos aqui participando e comendo do pão do céu, a Tua palavra. É um privilégio muito grande para seres mortais como nós. Por isso que possamos sair daqui ajudados, fortalecidos, melhores do que entramos. É o que cremos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino. Nós não sabemos muito bem, mas dá para cantar. É Ré maior. Vamos ver se esse tom do órgão tá bom, irmã Lídia, vamos ver. Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar do teu nome, apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o teu nome. Jesus, só mencionar o teu nome, apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio do inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o teu nome. Jesus, só mencionar o teu nome. Jesus, só mencionar do teu nome. Amém. A irmã Lídia tirou para nós cantar. Essa escritura muito tremenda que nós lemos, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2,
Ele diz: e vos vivificou. Vivificar é dar vida novamente àquilo que estava sujeito a reviver. Nem todas as coisas estão sujeitas a reviver. Nós vamos ver isso. Mas vivificar é dar vida àquilo que estava sujeito a reviver novamente. A palavra diz: estava morto e reviveu. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos por causa das muitas ofensas contra nós, cada um, fruto do pecado. O pecado é incredulidade. Toda pessoa que é pecadora, ela não crê. Porque o pecado, ele é, o sentido da palavra é incredulidade. Incrédulo é uma pessoa que não crê. Mas todos esses que foram vivificados estavam sujeitos a crer. Você crê? Por isso ele vos vivificou. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O caminho, né, do mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Esse príncipe, o diabo, ele também exerce um principado. Assim como Deus também exerce um principado. Jesus, um dos seus nomes é Príncipe da Paz. O diabo, ele é o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse principado do diabo, aliás, um reino, ele é formado por um principado. Tem o príncipe herdeiro e depois vem o outro. É assim que funciona. Morre o rei ou a rainha, assume o primeiro, o príncipe que está na sequência para herdar o trono. Há pouco tempo teve uma pessoa de origem até negra, né, que casou com um dos príncipes da Inglaterra. Não menosprezando, estou dizendo, poderia ser um branco, seja o que for, mas não tinha linhagem de principado. E, no entanto, ela entrou no principado da Inglaterra. Agora, imaginou você entrar no principado dos céus? Hã? E lá não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, não. Lá todo principado é herdeiro. Aleluia! Herdeiro. É príncipe.
com Cristo. E ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Então, Cristo é a nossa vivificação. Aleluia! É aquele que nos vivifica, porque nos vivificou juntamente com Cristo. E Paulo diz: pela graça sois salvos. Agora ele vai, isso é profundo, e ele diz: e nos ressuscitou. Ele nos vivificou, ele nos ressuscitou. Porque quem reviveu em Cristo também ressuscita com ele. E ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que posição! Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você crê? Então você não é incrédulo, não é pecador. Porque quem crê não é incrédulo. Sem fé é impossível chegar a Deus. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Aleluia. Você recebe esse presente de crer, de ter fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos, oh coisa boa, feitura. Quando você faz uma coisa, aquilo lá é feitura sua. Você faz uma casa, aquela casa foi você que fez, aquilo é feitura sua. E nós somos feituras de Cristo, aleluia, sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus tem um caminho provido para nós. No mensagem O Nascer do Sol, nós vamos aqui iniciar no parágrafo 30. Logo, enquanto o Espírito de Deus se movia com amor e compaixão naquele grande dia, o primeiro do amanhecer da criação sobre a terra, o sol saiu e banhou a terra com seus raios, secou as águas da terra e produziu a atmosfera sobre ela, e pela primeira vez, por meio de uma semente,
haveria de trazer gozo e vida à terra. Isso foi uma hora grandiosa, quando o sol brilhou pela primeira vez, quando Deus disse: haja luz. Ele projetou seus raios, a terra secou algumas partes dela, e o profeta diz: haveria de trazer gozo e vida à terra por meio de uma semente. E essa foi uma hora grandiosa, quando a terra começou a se tornar um jardim do Éden. Não é bonito um jardim, não é bonito? Você vê flores, pássaros, borboletas. Porém, aquilo não foi nada em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição. Ei, glória! Lá no Gênesis, capítulo 1, foi o sol natural que brilhou sobre a terra para vivificar as sementes que já estavam na terra. Agora esse sol, ele veio vivificar sementes eleitas, predestinadas, feituras suas, que estavam nele antes da fundação do mundo. Então, a ressurreição. E o profeta diz: esta vez o sol subindo ao alto produziu uma saída de sol maior que em outra ocasião qualquer, pois com esta saída de sol chegou uma notícia muito mais importante que a que chegou a primeira vez ali no princípio. Esta saída de sol trouxe a notícia: ele ressuscitou. Aleluia! Então nós lemos que nós ressuscitamos com ele. Ele ressuscitou. Veja, ele tem ressuscitado. Ele é vivificado dentre os mortos, assim como prometeu. E ele tem ressuscitado dentre os mortos. Quando o sol saiu pela primeira vez ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem que haveria vida sobre a terra, vida mortal. Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu, lá no dia da ressurreição, quando Maria foi ao sepulcro, logo bem de manhã, é a escritura que é lida aqui nessa mensagem, e quando ela chegou lá, o sepulcro estava vazio. Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu, houve uma dupla saída de sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém, sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna, aleluias, e a toda semente prometida por Deus, a qual, por conhecimento prévio, quer dizer, antecipado, conhecimento antecipado, prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra, aleluia. E uma dessas sementes é você, que ele vivificou. Assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio, sem o sol, sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra,
se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna, a esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes a fundação do mundo. Veja, antes da fundação do mundo, ele já te escolheu, ele já te conheceu, e ele sabia que você estava aqui na terra, e ele tinha que vir para dar vida. Você já viu assim numa calçada, às vezes a calçada dá um trinco, uma dilatação, e ali vem uma florzinha tão bonitinha, né? Quem já viu isso? No meio do... Você fala, mas como pode? Mas ali estava aquela sementinha debaixo do concreto. Mas Deus tinha um meio. A natureza tinha um meio para que havia uma dilatação ali, e abrisse ali, e o sol entrasse ali, e a vida saísse dali. Assim era nós também. Logo naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra se encontravam nossos corpos, nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de memória ou de registro, e seus atributos estavam nele. Aleluia! Nós falamos esses dias sobre identidade. Nós temos um documento de identidade que nos identifica como cidadão brasileiro. E nós, às vezes, perdemos a identidade do que nós somos como cidadãos dos céus. E agimos como esses moradores de rua. Está aumentando muito, muito. Eu fiquei com muita dó semana, 2 rapazes novos, parecem irmãos, 2 deitados na calçada. Falei, meu Deus, mas parece que é até irmãos. Muito parecido, numa praça, sujos. As pessoas perdem a identidade e logo abandonam família, não quer saber de família, trabalho, e ficam largados pelas ruas. Mas nós não podemos perder a nossa identidade do que somos. Nós não estamos largados ao léu. Nós temos uma origem. Nós temos uma identidade. Nós somos dos céus. Nós somos sementes de Deus, feituras suas. E o profeta diz, no céu havia um livro de memória ou de registro. Como aqui na terra há um livro de registro. Sabe o dia que nasceu, a hora. E seus atributos estavam nele, sabendo que, porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar. Olha, vou reler. Sabendo que, porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, que é Jesus Cristo, vamos dizer, Senhor Jesus Cristo, este ato da ressurreição também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. Pré é antes, ordenado para reviver. Ele nos vivificou. Quem estava mortos, então
antes ordenou para esta grande hora. Ele sabia que assim seria, que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela, quando o sol saiu pela primeira vez. Aleluia! Glória a Deus! Agora, se a semente não houvesse estado sobre a terra, não haveria podido viver. Se a semente não houvesse estado sobre a terra, não haveria podido viver. Tinha que estar sobre a terra. E também tinha que germinar, não importa quanto tempo se mantém em trevas. Às vezes aquela sementinha ali, quantos anos? O irmão nos contou uma experiência, um homem de idade, 70 e poucos anos, no tempo da roça, que havia uma terra baixada, tipo uma vargem beirando o brejo, terra de brejo, meia de brejo, beirando o brejo, né? O rio. E era só capim. Só havia capim. E um dia chegaram lá para abrir essa terra. Eles não viam nada mais a não ser capim. Aí quando abriram, araram a terra, tombaram, gradearam, deu uma chuva, daqui a pouco saiu um monte de mamonas. Vocês conhecem mamonas? Ele falou, ninguém foi ali e semeou, já estava. Essa semente, o profeta diz, ele veio para estado, não haveria podido viver. Agora, se a semente não houvesse estado sobre a terra, não haveria podido viver, tinha que estar sobre a terra. E também tinha que germinar, não importa quanto tempo se mantenha em trevas. Quem sabe aquelas sementinhas de mamona estavam ali, estacionada por muitos anos. Mas logo que o terreno favoreceu, presta atenção, a ela tombou, gradeou, logo o sol, a chuva veio, o sol veio, ela manifestou sua semente, sua vida. E ele diz, não importa quanto tempo se mantém em trevas, quando o filho brilhar sobre ela, então brotará. Aleluia! Então brotará. Note, ele veio para repartir isto conosco, com razão. O Evangelho é boas novas, que é boas notícias. A própria palavra Evangelho significa boas novas. Mas boas novas para quê? Boas novas para quê? Se um homem morreu por nosso bem, essas são boas novas. Se Cristo nasceu, essas são boas novas, aleluia. Porém, jamais havia notícia como esta, de que aquele que fez a promessa, agora a tem confirmado, e a promessa de que ele vive para sempre, aleluia, e que tem consigo as chaves da morte e do inferno, garantia. Agora, ele se fez homem, como nós, nasceu. Que boas novas! Não é boas novas? O nascimento de Jesus, morreu, não é boas novas? Boas novas, morreu por nós, mas agora ele ressuscitou. E entre esse meio, ele desceu no inferno
pregou para as almas que estavam lá, tomou da mão de Satanás, como homem, as chaves do inferno e da morte, para abrir para nós o sepulcro. Por isso os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não somos um povo fracassado. Veja o que nós somos. E que tem consigo as chaves da morte e do inferno. Porque se você estiver no inferno, ele abre a porta para você. Aleluia! Uma vez mortos, ele revive. Se você está na sepultura, ele abre as portas da sepultura. Todas as trevas foram desraigadas. Já não havia mais treva, porque o Filho havia saído do sepulcro. E agora não era questão de que ele haverá de sair, ou é possível que ele saia. Quer dizer, a dúvida, a incerteza, podia muitos estar incertos, está dizendo, ele haverá de sair, que ele foi morto. Colocaram ele lá na sepultura. O Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, Deus em carne, Emanuel, Deus conosco. E eles o mataram e o colocaram na sepultura. É possível que ele saia? Ele haverá de sair? Ou é possível que ele saia? A questão era que ele já havia saído. Aleluia! Ele já havia saído. Enquanto eles estavam falando, pensando nisso, ele já havia saído. Maria, quando viu, saiu batendo, ele vive, ele vive, ele vive. Foi a primeira que o viu ressurreto. Isso foi o Evangelho, as boas novas. As boas novas. E notem que a mesma mensagem do Evangelho é para provar ao mundo que ele tem sido levantado dentre os mortos. Vá e diga aos meus discípulos, você é discípulo dele? Vá e diga aos meus discípulos que eu tenho ressuscitado dentre os mortos e que me encontrarei com eles para confirmar-lhes isto. Eu vou aparecer diante deles, num culto, em uma reunião, e um desses cultos não estava Tomé. Tomé era um tanto, como diz, duvidoso, né? Só crê se vê. Tem gente que só crê se vê. Não é assim? Só se eu ver. E o Tomé não estava nesse culto. Ele apareceu no culto. E os discípulos maravilharam e falaram, ei, Tomé, você perdeu um culto. E Jesus apareceu para nós e falou, eu duvido disso. Eu não creio nisso, não creio em vocês, só se eu ver. Mas ele estava ali no outro culto e Jesus apareceu. E foi direto a ele, falou, Tomé, toque aqui, para você ver aqui as marcas das feridas, dos cravos, dos pregos. E ele caiu ali, pedindo misericórdia a Deus. Ó Deus, como haverá luz espalhada por toda a terra nesses últimos dias? Eu provarei isto a meus discípulos. Vai, diga-lhes que eu não estou morto,
e que tão pouco sou e tão pouco sou uma tradição, como muitos nós o fazemos e muitos creem que na palavra, no Evangelho, como uma tradição. Mas um Cristo vivo. Presta atenção, uma tradição é uma coisa morta. Uma história é uma coisa inventada, mas uma história é uma coisa real. Aleluia! Jesus é uma história e você faz parte dessa história. Porque Ele é um Jesus vivo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Se fosse uma história, mas uma história, ela é sempre viva. Aleluia! E que tampouco sou uma tradição, mas um Cristo vivo. Eu me encontrarei com eles. Levai esta mensagem aos meus discípulos e diga-lhes que tenho sido levantado dentre os mortos. Este é o Evangelho, as boas novas. Você dirá, é isto correto? Presta atenção. Hebreus 13:8 diz, o que diz lá em Hebreus 13:8? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós, como seus beneficiários, quem que recebe benefício do governo aqui? Tem alguém? Tem muita gente que recebe benefício do governo. O governo dá um benefício, um salário para a pessoa. Não é bem o aposentado, porque o aposentado ele tem direito adquirido. Ele trabalhou e depositou. Mas aquele que não tem condição, e às vezes o governo dá um benefício para ele. Nós não tínhamos condição nenhuma, mas nós temos um benefício de Deus. Aleluia! E o governo vai lá dar um salário mínimo. E eu nem se for um salário mínimo, eu quero ter um benefício de Deus. Aleluia! Ei, eu estarei mais rico. Eu estou mais rico, estamos mais ricos do que nunca. Porque você tem um benefício. Nós, como seus beneficiários, devemos provar que sua vida mora em nós agora mesmo. Porque esse benefício é a vida dele. Em nós. Ele não disse que voltaria para nós, não deixaria nós órfãos. Você sabe o que é órfão? É sem vida, é sem pai, sem origem. Filho ficou órfão, sem cuidado. Você já pensou numa criança órfã? Não tem ninguém por ele. Mas ele voltou para nós como benefício. E esse benefício é vida. Esse benefício que o governo dá dinheiro. Mas esse benefício dele é vida. Aleluia. É a sua vida. Nós somos os beneficiários desta vida. Nunca houve uma vida que vivesse como esta. Ele foi o Filho de Deus, ele morreu e ali terminou. Porém, quando ressuscitou dentre os mortos, naquela manhã de ressurreição, nós, como seus servos, fomos comissionados
por ele para ir a todo mundo e levar essas boas novas a todas as pessoas, de que ele em verdade vive. E como podemos fazer isso somente por meio de palavra? Pois está escrito: o Evangelho não vem somente em palavra, mas também vem no poder e manifestação do Espírito, provando com isto que ele vive. Eu temo que somos muitos, falando com os pastores, eu temo que somos muitos os que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. Nós estamos guiando alguma igreja ou alguma teoria. As igrejas estão cheias. Crente nunca houve tanto no sentido figurativo, crer. Mas quando na realidade crer é obedecer. Porque o diabo crê, estremece, mas ele não vive. Eu temo que somos muitos que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. O que é guiando as pessoas a Cristo hoje em dia? O que você pensa a respeito disso? Quem pode dar uma palavra aí rápido? Quem pode? Ser um cristão é ser um novo Cristo. Vocês captaram isso? Foi falado isso esses dias aqui? Foi falado. Ser um cristão é ser um novo Cristo. Não ser um religioso. Mas temos que guiá-los a Cristo. Ele é o único, sim. Ele é o único que tem vida. Aquele que tem um filho tem a vida, e se a vida de um homem que tem morrido é a vida que circula através de você. Eu sempre já falei algumas vezes, se meu pai, irmão Nelson, o espírito dele voltasse sobre mim, vocês iam ver quem? Irmão Nelson. Se o Espírito de Cristo, se o Espírito Santo voltou sobre você, então quando eu olho para você, eu vejo em você Cristo. Cristo. Literalmente. Ele é o único que tem vida, e aquele que tem um filho tem a vida. E se a vida de um homem que tem morrido é a vida que circula através de você, então você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de um homem é de certo tipo e você toma o sangue desse homem e o injeta em outro, então esse outro homem chega a ter o mesmo tipo de sangue. E se o espírito que vive em você está morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, e tal vida se encontra em você, Romanos 8:11 nos diz: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais
pelo Espírito que em vós habita. Aleluia. Oh, se esse Espírito Santo estiver em você, assim como ele ressuscitou a Cristo, ele também ressuscita você. Ele diz aqui, como essa mesma vida, com os mesmos poderes, os mesmos benefícios que ele teve aqui na terra, lhe havendo sido dado por Deus, ele redime a você, sendo você uma semente conhecida previamente por Deus, cujo nome foi exposto no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Seu nome já estava lá. E aquela luz do Evangelho da ressurreição é a confirmação da palavra. Como sabemos que ele foi o Cristo? Como conhecereis a mensagem da hora? Deus vindica o que tem prometido e o que tem dito. Você crê na palavra? Ele vindica o que tem prometido e o que tem dito. Esta é a identificação de que nós somos beneficiários juntamente com ele na ressurreição. E ele prova o que tem dito. E o que ele prometeu fazer em Cristo, o provou na ressurreição. Aleluia! Ele provou o que prometeu fazer nos dias de Moisés. Ele provou o que prometeu fazer nos dias de Enoque. E ele se provou a si mesmo nos dias dos apóstolos. E agora, neste dia, ele prova o que tem dito, porque nós somos parte daquela semente que estava representada no livro da vida, a qual ele veio redimir de novo para Deus. Oh, que mensagem! Oh, que mensagem! Na manhã da ressurreição, ele não ressuscitou só. Vamos crer um pouquinho mais. Vamos crer um pouquinho mais no Senhor Jesus Cristo. Na manhã da ressurreição, ele não ressuscitou só, mas também ressuscitaram juntamente com ele seus beneficiários. Aleluia! E eles estavam em Cristo, em sua crucificação, e também estavam nele em sua ressurreição. Nós somos seus beneficiários, havendo sido vivificados depois de haver estado mortos em trevas, no mundo entenebrecido pela incredulidade. Fomos tirados de igrejas denominacionais e agora há algo clamando dentro de nós. Oh, desejamos a Deus, estamos famintos e sedentos de Deus. Nos uníamos as diferentes igrejas. Eu sou pior que o Mombrana, eu não sou bom. Nós uníamos as diferentes igrejas, metodistas, batistas, pentecostal, presbiteriana, quantas mais, e todavia havia algo entrando em nós. Não podiam mesmo encontrar a solução,
E logo de repente, enquanto andávamos às apalpadelas na escuridão, chegou até nós a grande ressurreição, na manifestação da palavra prometida de Deus. A manifestação da palavra prometida de Deus, da mesma maneira como foi prometida a ele: não deixarei sua alma no inferno. Olha, porque havia uma promessa para ele, o Senhor Jesus Cristo, profetizado há centenas e centenas de anos atrás pelos seus profetas, que quando ele viria, ele morreria, ele não deixaria sua alma no inferno, na sepultura. Não deixarei sua alma no inferno, e nem tampouco deixarei que meu Senhor veja corrupção, que seu corpo fosse corrompido, desfeito, apodrecido. Havia uma promessa para ele. Toda a palavra de Deus que lhe foi prometida, ele a manifestou e ele o comprovou quando ressuscitou naquela manhã de ressurreição. E aqueles que num tempo andaram às apalpadelas nas trevas, não sabendo se deveriam lavar os pés neste ou naquele dia, ou se deveriam guardar certo dia, ou guiar-se por certos regulamentos. Todas essas coisas passaram para eles, pois houve uma gloriosa ressurreição que desafiou a todas as coisas feitas pelo homem e todo arrazoamento humano. Até que esse tempo não havia existido um homem que pudesse dar sua vida e logo tomá-la de novo. Ele desafiou a todas as provas científicas que eles tinham ao se levantar de novo. A pessoa ser crucificada, furada, morta, colocada num sepulcro e levantar ali de novo? Quando disseram por aí que Jesus Cristo não é o mesmo hoje, esse novo ministério, a Bíblia se torna nova, a mensagem se torna nova. Quando está falando de Cristo, tem que estar falando de personagens. E nós vamos enfatizar isso. Ser um cristão é ser um outro Cristo. Então, quando falar Cristo, logo você tem que pensar em você. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando disserem por aí que Jesus Cristo não é o mesmo hoje, como foi ontem e como será para sempre, e que seu poder não é o mesmo, que seu evangelho não é o mesmo, então Deus desafiou a toda denominação, a todo credo, e prosseguiu para diante com seu Espírito Santo, como prometeu, provando-nos que Ele em verdade vive. Nós somos, presta atenção, beneficiários do quê? Como já aprendemos, de dinheiro. Ele está mandando dinheiro do céu para nós. Nós somos beneficiários de sua vida. Se você vive hoje é porque Cristo, Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o benefício. Nós somos os beneficiários de sua ressurreição, vivificados depois de haver estado mortos em delitos e pecados no mundo. Deus agora nos tem vivificado e levantado juntamente com Ele, aleluia,
E você está sentado em regiões, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Olha onde Ele te colocou. Em regiões celestiais. Deus agora nos tem vivificado e levantado juntamente com Ele, e agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. O seu Espírito trouxe de novo, presta atenção nisso, seu Espírito trouxe de novo sua própria vida à terra. E se o Espírito de Deus levantou a Cristo, o corpo ungido, e se esse mesmo Espírito ungiu em tal forma esse corpo, quando essa semente caiu na terra, isso simplesmente não podia lhe permitir que repousasse ali. Não. O vivificou e o levantou. Aleluia! Ele não estava, presta atenção, permitido para ele ficar repousando na sepultura por muito tempo. O máximo era 3 dias. E não deu nem 3 dias. Faz as contas. Ele foi sepultado que hora? Depois, ao entardecer da sexta-feira, não foi isso? E faz as contas, e ressuscitou nas primeiras horas do primeiro dia, que nós chamamos domingo. Ele não podia ficar ali. Você sabia que você não poderá ficar na sepultura por muito tempo? Não. É algo grandioso nos esperando. É que nós estamos um pouco descrentes, frouxos. Um pastor pregou lá, falou no encontro frouxo. Logo já teve outros frouxos também. Pastor já saiu defendendo, chamando o povo de frouxo. Nós também é frouxo mesmo. É a Bíblia quem diz. Aí já vem advogados para advogar a favor. E nós reconhecemos que nós estamos um tanto frouxos mesmo. O irmão Brana diz, é hora de nós apertar os cintos. Aleluia, as fivelas. Seu Espírito trouxe de novo sua própria vida à terra. Se o Espírito de Deus levantou a Cristo, o corpo ungido, e esse mesmo Espírito ungiu em tal forma esse corpo, quando essa semente caiu na terra, isto simplesmente não podia lhe permitir que repousasse ali. Não, o vivificou e o levantou. E se esse mesmo Espírito, pelas mesmas obras, pelo mesmo poder, pelos mesmos sinais, mora em você, você é templo do Espírito Santo, então também te levantará. Aleluia. Não pode falhar isso. Isso não falha. Eu estava me pensando, irmão Carlos, meu irmão, eu não sei, eu creio que Deus vai dar um tempo para ele ainda. Mas, às vezes eu vejo que ele tem uma vontade de ir embora. E eu falei para ele assim, rapaz, eu preciso de você ainda. Eu não sei se é algum medo da gente de perder. Ele é brabo. É uma raça braba. Rude. Mas chega lá quarta-feira, ele com os problemas, toma medicamento forte, às vezes anda grogue,
Ele chega lá, ele é o primeiro, está lá, abre a igreja, os hinos estão tocando. O domingo é a mesma coisa. E eu voltei do encontro, cresceu assim no rosto dele, está assim. E nós estamos crendo pela fé. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Ela falou, eu estou muito tranquila. E ele, por ter problemas de saúde, sem trabalhar, foi carpir um quintal e descarregou uma febre nele, no corpo, que a pessoa já boa, se fazer um esforço, já vem aquela febre, né? E descarregou, eu creio aqui, que ele tem um ouvido furado, e deu febre nele, ele passou até mal, carpindo um quintal. Estava muito tempo sem trabalhar. E eu estava em Goiânia, e a notícia chegou lá que ele estava hospitalizado, ia ser transferido, o rosto inchado. E estamos crendo. Mas eu vejo tranquilidade em certas pessoas assim, que pensam assim, é melhor ir. É melhor eu ir. Paulo desejou ir, mas ele disse, mas por causa de vós ainda eu vou ficar por mais um tempo. Se a pessoa está certa, a melhor coisa que ela faz é ir embora mesmo. E a gente não quer deixar. Quantos aí, esses dias, domingo, nós saímos do culto de manhã, fomos no velório, eu não sou de velório, falei, vou lá ver duas crianças, um de 14 e um de 17. Um de 14 pelo câncer. Menino, 14 anos, bonito, todo inchado, morto pelo câncer. O 17 tirou sua própria vida. Aqui aconteceu a semana também. Eu vi no noticiário que a segunda morte hoje está sendo suicídio. Vocês sabiam que esses acidentes automobilísticos, na maioria, são suicidas? Que saem para se matar os outros. É que eles não fazem o levantamento, mas na maioria é. A pessoa sai de casa desesperada, com problema, pega o carro, caminhão ou moto, sai para a estrada para se matar e matar os outros. Sabendo que para esses não há esperança. Mas eu creio no Deus misericordioso. Mesmo um menino desses, 17 anos, tirando sua vida, o desespero. Eu creio no Deus. Você crê nesse Deus misericordioso? Esses estão tirando por um desespero, porque o príncipe das trevas, Satanás, os estão fazendo, estão fazendo eles fazerem isso, estão levando eles a fazerem isso. Mas um filho de Deus, quando ele vê que está à porta, ele deseja ir embora, porque ele tem toda essa promessa a favor dele. Nós vamos finalizar. Isto simplesmente não podia lhe permitir que repousasse ali Jesus na sepultura, não. Não, o vivificou e o levantou. Se esse mesmo Espírito, pelas mesmas obras, pelo mesmo poder, pelos mesmos sinais mora em você, então também te levantará. Aleluia! Vai te levantar da sepultura. Amém? Então, nós vamos indo um a um.
Um a um vai indo. Amanhã nós vamos sepultar quantos estão sendo velados agora. Não é verdade? Desde recém-nascidos, jovens, velhos. Uns estão com essa garantia, têm um benefício. Outros não têm. Mas você tem. Creia nisso. Em nome de Jesus Cristo. Ele nos dará graça para nós passarmos um a um pelo vale. Amém? Mas se Ele vier, nós cremos que estaremos prontos. Cristo e a sua noiva para se encontrar nos ares. E eu quero só deixar isso. É a mensagem de restauração da árvore noiva. Agora veja, agora a noiva é uma, a árvore da vida. Isso é profundo. Aquela árvore da vida que estava no jardim do Éden, agora é a noiva. Aquela árvore que estava com Adão, e Adão perdeu ela. Por isso que ele morreu. Ele foi feito para não morrer, mas ele perdeu. Deus guardou, mas você encontrou ela de novo. A noiva é uma, a árvore da vida. Em outras palavras, como marido e esposa são um, Cristo e sua noiva são um. A mesma coisa, o mesmo Espírito que estava em Cristo está em você. As mesmas obras, os mesmos sinais, tudo mais, pois as obras que faço também as fará. Por onde? A todo mundo. A quantos? A cada criatura. Está isto certo? Ouça atentamente. Agora, eu vou detonar um Magnum. Sabe o que é o Magnum? Eu vou detonar um Magnum agora. Um rifle. O pulgão romano começou a comer naquela árvore noiva até que foi até as raízes. A mesma árvore romana, que espécie de árvore que cortou Cristo? Romana. A Roma, ela foi lá e cortou Cristo. Ponhou ele na sepultura. Mas com propósito. Como? Substituindo algo além da palavra. Então, vê você, a Roma, a primeira organização, substituiu a palavra. Então, vê você, a igreja protestante que não toma a palavra de Deus, é filha da igreja romana. Deus nunca em nenhuma vez organizou uma igreja. A Igreja Católica Romana foi a primeira organização. E cada uma delas é filha daquela que se organizou. E elas morreram com ela. O pulgão romano começou a comer naquela árvore nos dias de Paulo. Ele disse: estou persuadido. Paulo falando: estou persuadido que depois de minha partida, ele ia partir, homens levantarão nos vossos meios, irmãos,
irmãos, cobertos com peles de ovelhas, na igreja de Paulo, que saiu ali, na fé, naquele poder do Pentecoste. Homens levantarão no vosso meio, irmãos, cobertos com peles de ovelha, mas dentro são lobos, e atrairão muitos com eles. Pois o espírito do anticristo que vocês ouviram que viria no mundo, já está no mundo, trabalhando nos filhos de quê? Desobediência. Desobedientes a quê? À palavra. Aí está você. As organizações começaram a se formarem. Vê você o que eu quero dizer, amigos? Todos que veem isso, digam amém. Começaram a comer. O que é isso? Aquele velho pulgão começou. Aquela velha locusta. Joel viu isto. E ouçam agora, estamos nos aproximando do fim. Joel viu isto e ele disse: o que a largata deixou, o gafanhoto comeu, e o que o gafanhoto comeu, então a locusta ficou. A locusta ficou. E o que a locusta deixou, ora o pulgão comeu. Isto foi o que ele disse. Isto exatamente, essa é a árvore de Deus. A árvore. Cortá-la, a locusta, correto? O pulgão romano começou a comer naquela árvore noiva e a devorou até as raízes. Cortou tudo aquilo, tudo cortou a árvore. Com isto fez com Cristo Jesus, o noivo. Cortou a noiva até embaixo e começou incrédulos e denominações e algum velho inseto. Então, glória! Mas nestas raízes estava a semente predestinada, a semente real de Abraão. Isso não podia morrer. A palavra estava nas raízes da promessa. Eu restaurarei, disse o Senhor, o quê? Todos os anos que o pulgão cortou, tudo que o gafanhoto comeu, tudo que o restante dos insetos comeram, eu restaurarei isso de volta, disse o Senhor. Aleluia. E ele diz aqui, finalizando, então a promessa de Deus começou a restaurar, pois Deus disse que restauraria isto, e exatamente da mesma forma que ele levantou a árvore noiva, o noivo árvore, ele levantará a árvore noiva. Aleluia. Porque haverá uma só, porque haverá uma no além, tão certo quanto o mundo. O que agora está bem. Então prometeu a começar, e eu restaurarei, disse o Senhor, tudo que o gafanhoto comeu e o pulgão. Por isso nós estamos na mensagem: Elias restaurará todas as coisas. Amém? E você foi restaurado na fé de Paulo, na fé dos apóstolos. Aleluias. Na fé de Jesus Cristo. Vamos cantar novamente. O novo ministério. É ser um novo Cristo. Quando a mulher casa, ela recebe o nome do marido. Você recebeu o nome do noivo? Nos Estados Unidos ele chama Senhora Brana. Aqui está a senhora eleita, senhorita, Senhor Jesus Cristo, Senhora Jesus Cristo. Você leva o nome.
dele. Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar do teu nome, apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio do inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o teu nome. Jesus, só mencionar o teu nome. Todos, apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio do inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o teu nome. Jesus, só mencionar o teu nome. Jesus, só mencionar do teu nome. Então você vai sair nessa noite e você é beneficiário do quê? Da vida de Deus. Aleluia. Você é beneficiário da vida. E ele tomou a chave das mãos de Satanás, da morte e do inferno. E essa chave, sabe onde que ela está hoje? Sobre esta pedra. Eu darei as chaves. Ele disse para Pedro, ele daria as chaves do reino dos céus. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Amém? Você tem a chave, a revelação. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Deus te ajudou, Deus me ajudou. Até sexta, até segunda, se Ele nos permitir. Em nome de Jesus. Deus continue vos abençoando.